Vamos para Lucas capítulo 10. Lucas 10. Agora vai pegar fogo, hein? Lucas capítulo 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. Aí eles foram, e voltaram numa alegria tremenda. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Quando nós começamos a pregar o Evangelho, as primeiras experiências de libertação é muito bonita. Você sai de uma alegria quando você vê uma pessoa liberta, que você orou por ela. Às vezes a experiência acontece fora da igreja. O pastor Rogério, eu contei, né, que foi fora da igreja, foi onde ele trabalhava. Ele trabalhava numa empresa e manifestou o demônio lá na hora. Ele era apenas membro da igreja. Mas lá na igreja, quando acontece isso, o pastor expulsa em nome de Jesus. Ele foi, expulsou. E sempre quando alguém passava mal, chama o crente da sessão tal, está lá, né? Dá o crente. Eu lembro que a minha experiência que eu lembro foi dentro da igreja. A primeira vez que eu expulsei, também estava assessorado pelo pastor, estava debaixo da autoridade do pastor. Ele mandou ali: mas você se alegra vendo aquilo. E eles se alegraram. Aí Jesus teve que dar uma lição para eles. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus. Você tem a certeza da vida eterna, da salvação. Então eles passaram por essa experiência. Você viu que era um grupo de 70. Agora nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos para Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou quantos? 12. Para que estivesse com ele e os mandasse pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, eu fiquei meio decepcionado, porque as pessoas trabalham, eu fiquei sabendo que o fulano de tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Esse irmão, estou tentando me aproximar do Senhor. Jesus teve 12 discípulos bem próximos dele. Um era ladrão. Quanto é que é 1 de 12? Quase 10%, não é isso? Então, se você tem 70, pode ter 7 fazendo coisa errada por aí, né? Ou 6, né? Então, ele disse: um era encrenqueiro, que era o Pedro, né? 2 eram metidos a besta. Entende? Então, quer dizer, o ser humano é falho, mas Jesus sabia o que estava fazendo. A nossa mensagem aqui é que ele chamou 12 que ficaram bem pertinhos dele, 12 que viram a glória dele mesmo. Mas teve mais. Quem? Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 2. 9, 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes e em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Basta para nós aqui. Aí apareceu ele e Moisés. O Sonário também deu uma boa interpretação, quer dizer, a lei e os profetas. Aí estava a lei com Moisés, os profetas representados por Elias. Mas não é mensagem para agora. A mensagem é que eles tiveram essa experiência. Por que eles tiveram essa experiência? Porque eles andavam próximos. Porque Deus não escolhe como você escolhe. Uma vez uma pessoa falou: pastor, ele não tem assim um jeito, uma aparência. Eu disse: irmão, aqui não é curso de modelo não, nem de ator. Se fosse por boniteza, eu não seria pregador, né? Entenda bem, não tem nada. O próprio Senhor Jesus, que as pessoas se apresentam aí como um galã, não é? Aquele, né, cabelo, olhos claros. A Bíblia diz que não, que olhando nós para ele,
nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quer dizer, não tem nada disso, mas não é também mensagem para agora. Qual é a mensagem? Por que Jesus escolheu? Nós vamos lembrar aqui, lá de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos lá, para explicar isso aqui. 1 Samuel, capítulo 16, porque Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me tenham provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse: eu tomo uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E confidarás Jessé o sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Atenção, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Uma vez o homem quer ajudar Deus. Não, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Aí eles foram, versículo 6. E sucedeu que, andando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por quê? Porque era um cara de boa aparência, era um homem de boa estatura, mas não era, Deus não está procurando um bonitão para ser o rei de Israel, não. Olha o que Deus fala no 7 para ele, e diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor olha para o quê? Para o coração. Então, vamos lá, 70, 12 e 3. Qual é o grupo que você está? O Senhor olha para o seu. Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos, Deus não está olhando a aparência, se você tem os olhos claros ou não, se tem o cabelo grande ou não. Deus não está vendo isso. Deus está olhando para o seu coração. Muitos então não se aproximam dele como deveriam se aproximar, como ele está dizendo para nós. Agora, como é que vai esquentar a mensagem? Salmo 15, agora é matéria nova. Salmo de número 15. O que o salmista diz para nós aqui no Salmo 15? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em quê? Sinceridade. Eu falo durante Deus não trabalha com os perfeitos. O Pedro era encrenqueiro, mas ele foi um escolhido. O João e o Diabo eram, né? A mãe queria que eles estivessem pertinho do Senhor ali. Eram meio filhinhos de papai, né? O pai tinha empresa de pesca e tudo, mas não era isso. O Senhor olhava o coração deles. Deus olha o coração, é a sinceridade. Aí vai falar mais para nós ainda. E ele diz: e pratica a justiça, a pessoa que diariamente ela pratica a palavra de Deus. Entenda, vem mal pensar e diz: não, eu sou morto para o pecado. A pessoa o provoca e diz: não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Quer dizer, ele pratica a palavra de Deus em todos os momentos da sua vida, e mais, e fala verazmente segundo o seu coração. Aí ele fala mais que aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal ao seu próximo, mas não é para agora, que eu tenho que ir para o Salmo 24. Salmo 24. Ele vai falar para nós: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então Deus não escolheu porque o Pedro era um galã, entenda, porque o Tiago e o João, a família dele tinha grana, né? O pai era era dono de empresa de pesca. Não, não foi por isso que Deus escolheu. Não, de maneira alguma. Eu já passei isso. Quando eu comecei no ministério, entenda, nossa igreja era muito simples e tudo. Eu digo, um homem falou, ele falou assim: esse aí só é pastor porque tem um irmão rico, não sei o que, nem rico, coitado, mas é um rapaz que Deus acendeu ele na vida profissional, na época estava conhecido e tudo, mas não foi por isso que o missionário me entregou o ministério. Não foi por isso que ele me entregou a obra dele, pelo contrário, quando ele me entregou o ministério, que me entregou o primeiro trabalho para dirigir, meu irmão, nem convertido era ainda. Besteira. As pessoas, não ligue para as pessoas. Não, porque esse aí é peixinho, esse daí não sei o quê. Deus não escolhe como escolhe o homem.
Irmão, se ofereça para Deus, aproxima-te dele, vá lá, e se o coração está sujo, diga: Deus, limpa o meu coração. Se é o olhar, pastor, está sempre olhando para quem não deve olhar, Deus, santifica o meu olhar, faz um conserto, vai que você vai vencer. 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu gosto muito desse versículo, 3,15. Para dar um pouquinho mais, entenda bem, eu vou ler do versículo 10 em diante. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fortes zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Agora, antes, santificai a Cristo como Senhor. Aonde? Em vosso coração. Pronto, é isso. Aqui, então, a pessoa tem que ir isso no coração. Não adianta eu colocar aqui, olha só, eu sou de Cristo, 100% Jesus, entenda bem, sou cristão, tudo bem, não estou dizendo que é errado não, mas é mais do que isso, é no coração, porque o Senhor não olha o exterior. Não adianta eu querer me pintar de crente, hoje é bem diferente, né? Mas antes você identificava até o crente pela roupa. Geralmente, você vê, dia de domingo, o calorzão que está hoje em São Paulo, né? Se eu sair ali, que ele vai falar, aquele cara ou é segurança ou é crente. Eu lembro uma vez, acabou o domingo, e meus filhos foram, aqui tinha um shopping aqui perto, nós fomos, aí eu parei, eles foram comprar um negócio de um café, e eu fiquei no meio assim, e o cidadão chegou para mim e falou assim: onde fica a loja tal? Eu disse: não sei. Como é que você não sabe? Assim mesmo. Ué, como é que você não sabe? Não sei, eu não trabalho aqui. O cara olhou para mim: não trabalho aqui, só eu resmunguei. Eu falei: rapaz, que cara mal educado, tinha que me pedir perdão, poxa. Tinha que pedir desculpa, eu pensei que você trabalhasse aqui, que está de terno, né? Chegou para mim e falou assim mesmo: onde fica a loja tal? Eu disse: não sei. Ele disse: como é que você não sabe? Não sei, amigo, eu não trabalho aqui não. Ele olhou para mim: como é que você não trabalha aqui? Saiu resmungando. Falei: cara mal educado, acho que ele estava doido para arrumar uma briga, não ia arrumar comigo, né? Mas eu pensando dentro de mim, cara mal educado, era só chegar e falar: desculpa, eu pensei que você trabalhasse aqui, está de terno. Por isso que quando eu vou assim, a algum lugar que eu estou dentro, eu faço assim com a gravata. O cara que trabalhar não vai ficar assim, né? O ideal faz aqui assim para não dar diferença, para não fazerem perguntas. Mas voltando à seriedade, vamos fazer isso, vamos buscar, se identifique. Você está nos 70, você está nos 12 ou está entre os 3? Quanto mais você se aproximar dele com o coração, acima de tudo, claro, você vai se vestir decentemente, vai se comportar de maneira ética, de maneira certa, você tem que fazer isso, de maneira honesta, tudo isso mas não esqueça que Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração, é no coração que você tem que desejar: Deus, eu quero santidade, Deus, eu quero a comunhão, Deus, eu quero o céu. Vem a propósito do inferno, você fala dentro de você, para o seu coração: eu quero o céu, não quero isso não. Você vai vencer, você vai se destacar e vai ser um brilho tremendo na sua vida, amém? Agora nós vamos entrar já direto para a ceia, vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11:23. E hoje na Santa Ceia vai ter coisa grande, pessoal. Eu quero que você se prepare, que Deus vai descer uma unção muito forte sobre nós. Deus vai mostrar o poder dele aqui e coisas grandes vão acontecer. Aí eu vou deixar para passar um testemunho, que eu vou passar, deixa eu ver de onde que é o testemunho, da Romênia, era do pastor Hilton, mas depois, que eu quero preparar você para a ceia agora. 1 aos Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu paro para explicar.
é o Novo Testamento. No Velho Testamento era o sangue do animal que cobria o pecado. Aquilo era a prefiguração do Calvário. Davi citou no Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então ele confessava o pecado e fazia o sacrifício. O sangue do animal cobria o pecado, não tirava. Até o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo. Mas no Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, leia, que tira o pecado do mundo. Então o pecado é tirado. Quando você aceita Jesus, ele faz de você uma nova criatura. Aí você erra, mas você se arrepende. Deus, eu errei, não agi certo, me perdoa. O sangue vem e tira o pecado, não cobre, não fica marca, nem cheiro do pecado. Isso é muito lindo. Aí ele diz no 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu digo que essa aqui é uma oração personalíssima. O que é uma oração personalíssima? Eu não posso te representar, eu não posso fazer no seu lugar, você tem que fazer. Davi disse: com a minha voz eu clamei ao Senhor. Com a sua voz tem que chegar diante de Deus. Deus, onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoe. Deus, eu quero santidade, eu quero uma vida no altar, perdoe meus erros. Ele perdoa. Participe dignamente, se examine. E se você, entenda bem, está afastado dele, você não poderá participar da ceia, a não ser que você esteja se reconciliando hoje, porque a Bíblia diz: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Alcança misericórdia hoje. Ele quer te dar misericórdia. Então vem e volte. E se a pessoa ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não deve participar, a não ser que de maneira convicta hoje ela diga no coração dela, ela crê no coração que Jesus morreu pelos pecados dela, no coração ela crê que Jesus venceu o inferno e a morte, que Jesus me salva. Aí você pode não só participar da ceia, como entrar no céu. É claro que você depois vai seguir a Jesus. Nessa igreja, se for nessa igreja, todos os sábados, depois do culto das 2 horas, tem aula do batismo. E todos os domingos, depois do culto das 11, tem o batismo nas águas, tá bom? Fecha os olhos, por favor. Pai, o Senhor disse: aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Homens e mulheres, jovens e moças estão diante de ti. Estão na tua presença agora. E eu peço, Deus, entre na vida deles, Senhor, de todos eles agora que estão orando. Oh, meu Deus, que estão clamando pela misericórdia. Olha para mim, Senhor. Olhe para ele e para ela. O Senhor é quem perdoa todas as nossas iniquidades e nós queremos o perdão de todos os erros. Isso ele te perdoa. Alguém está se reconciliando? Bem-vindo. Ele perdoa os seus pecados. Alguém hoje quer tomar uma decisão firme? Tome, diga para ele: me salva, Jesus. Ele vai te salvar. Tem que crer no coração que ele morreu pelos seus pecados. Tem que crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele: me salva, e ele vai te salvar. Obrigado, Pai. Essa igreja está coberta pelo sangue do Senhor. Essa igreja quer comunhão pelo sangue de Jesus. Essa igreja lembra de Ti, Senhor Jesus. Em memória de Ti participaremos agora da Santa Ceia do Senhor. E todos digam amém.